Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo e comenta aí. De qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. A poeira vermelha grudava na pele como lembrança ruim. O curral vazio parecia maior do que realmente era, e o horizonte, parado, não prometia mudança. O sol ainda dormia atrás dos morros, mas o calor já se anunciava pesado. Toda manhã era igual. Café preto amargo, mais amargo que os dias que se repetiam, e a lida sem vontade. O silêncio era companhia constante, só quebrado pelo som distante dos grilos ou pelo mugido perdido do gado. O vento soprava seco, trazendo cheiro de terra rachada e saudade que não passava. O tempo parecia ter parado. Cada amanhecer era igual ao anterior, como se o destino tivesse esquecido de renovar as cores da vida. A solidão pesava nos ombros mais do que qualquer carga. As mãos calejadas já não tinham o mesmo vigor, mas ainda guardavam força para manter de pé o que restava. O coração, no entanto, esse já não batia do mesmo jeito. Contava dias como quem conta feridas. 3 anos, 2 meses e 15 dias desde a última vez que o mundo teve sentido. A rotina era uma prisão sem grades. O corpo se movia, mas a alma ficava estagnada. O cheiro do café, o barulho da chaleira, o ranger da porta, tudo era lembrança, tudo era ausência. A cada passo pelo terreiro vazio, vinha a sensação de estar atravessando não só a terra seca, mas também a própria vida. O mundo seguia em frente, mas ali parecia tudo parado no tempo. Meu nome é Antônio Carlos, mas todo mundo me conhece só como Tonico. 62 anos nas costas, sendo 40 deles nesta fazenda perto de Cristalina, no interior de Goiás. A propriedade não é grande coisa, são apenas 30 hectares que herdei do meu pai e antes dele do avô. Terra boa para gado e plantio, mas que nos últimos tempos parecia mais um deserto abandonado por Deus. A casa de taipa e telha, que um dia foi cheia de risos e conversas, agora ecoava só meus passos. O quintal onde Maria Helena plantava suas flores virou um cemitério de galhos secos. A horta que ela cuidava com tanto carinho se transformou em terra batida e espinhos. Até os pássaros pareciam ter fugido daquele lugar. Só restavam eu e as lembranças que insistiam em me visitar nos momentos mais silenciosos. O gado, que antes eram quase 100 cabeças, agora se resumia a 12 vacas e um touro velho, todos magros demais para a época. A seca dos últimos 2 anos castigou forte por aqui. Os açudes secaram, os pastos viraram pó e muitos vizinhos foram obrigados a vender tudo e partir para a cidade grande. Eu resisti. Não por teimosia, mas porque não sabia ser outra coisa além de fazendeiro. E porque partir seria como abandonar tudo que a gente construiu juntos, eu e a Maria. Ela se foi numa manhã de março, quando as primeiras chuvas começavam a dar esperança. Infarto fulminante, disse o doutor de Lusiânia. Nem tempo de se despedir direito teve. Acordei e ela já estava fria ao meu lado, com aquele sorriso sereno que carregava mesmo dormindo. Desde então, a chuva que veio depois pareceu inútil. A terra molhou, mas meu coração continuou seco como o cerrado em agosto. Os vizinhos mais próximos, seu Joaquim e dona Cida, moram a uns 5 quilômetros daqui. Gente boa, que sempre oferece ajuda, mas eu prefiro ficar sozinho mesmo. Falar com outros só me lembra do que perdi. As palavras saem estranhas da minha boca, como se tivessem perdido o jeito depois de tanto tempo falando só comigo mesmo. A televisão fica ligada só para fazer barulho, mas não presto atenção no que passa. É só para não escutar o silêncio. As manhãs começam sempre iguais. Acordo antes das 5, mesmo sem despertador. O corpo já sabe a hora certa, como se fosse programado para isso.
Levanto, coloco a chaleira no fogo e preparo o café. 2 colheres de açúcar, que nem a Maria fazia. Enquanto a água esquenta, olho pela janela da cozinha e vejo o mundo ainda escuro, mas já sei que vai ser mais um dia igual aos outros. Depois do café, vou ver o gado. Conto cada cabeça, verifico se tem água no bebedouro, vejo se alguma está doente. Não que tenha muito o que fazer mesmo. Elas se viram sozinhas a maior parte do tempo. Mas é um ritual que me mantém ocupado, que me faz sentir que ainda sirvo para alguma coisa. O sol vai subindo devagar, pintando o céu de laranja e rosa, cores bonitas que não combinam com a tristeza que carrego. O calor vai chegando aos poucos, como uma promessa de sofrimento. Aos poucos, a beleza da manhã some e fica só o peso do dia que precisa ser vivido. A estrada de terra que passa na frente da fazenda é pouco movimentada. Às vezes passa uma carreta ou outra, levantando poeira que demora para baixar. Raramente vejo gente a pé por ali. É uma estrada que liga Cristalina a algumas fazendas menores e ao povoado de São José, mas não tem muito movimento. A vida por aqui é devagar, como tudo no interior. As tardes são as piores. O sol forte castiga sem dó e não tem sombra que dê jeito. Fico na varanda da casa, numa cadeira de balanço que a Maria comprou num leilão anos atrás. Ela dizia que era pra gente ficar velhinho ali, vendo os netos brincarem no terreiro. Nunca vieram os netos. O filho que esperávamos nunca chegou e ela dizia que Deus ainda ia nos abençoar. Agora balanço sozinho e me pergunto se Deus se esqueceu da gente. As noites são mais companheiras. Os grilos cantam, o vento esfria um pouco e as estrelas aparecem limpas no céu, sem poluição. É quando sinto menos o peso da solidão, quando parece que a Maria ainda está por perto. Às vezes converso com ela em voz baixa, contando como foi o dia, pedindo conselhos que sei que não vão vir. Mas falar com ela, mesmo assim, ainda traz um pouco de paz. O rádio velho na cozinha é minha única janela para o mundo. Escuto as notícias, a previsão do tempo, algumas músicas sertanejas que me lembram de tempos melhores. Mas mesmo o rádio tem hora certa. Depois das 9 da noite, desligo tudo e me entrego ao silêncio da madrugada. É quando o mundo fica só meus pensamentos e minhas lembranças. Tem dias que penso em desistir, vender a fazenda e ir morar na cidade, numa casinha simples, onde não precise ver tanta imensidão vazia. Mas toda vez que penso nisso, lembro da promessa que fiz para Maria no hospital, pouco antes dela partir. Prometi que ia cuidar do que era nosso, que não ia deixar a terra virar mato. É uma promessa que pesa, mas é tudo o que me resta de compromisso com a vida. A seca não dá trégua. Já faz quase 8 meses sem chuva decente e o pouco artesiano está baixando perigosamente. Se não chover logo, vou ter que pensar em vender o resto do gado também. A ideia me mata por dentro, mas não posso ver os bichos sofrendo. Eles não têm culpa da minha teimosia. É numa manhã dessas, igual a todas as outras, que minha vida ia mudar para sempre. Só não sabia ainda. Era uma terça-feira de outubro, quando vi a figura na estrada. O sol já estava alto, castigando a terra rachada, e eu voltava do curral depois de verificar o gado. Estava suado, com a camisa grudada nas costas, quando avistei uma sombra pequena se movendo devagar pela estrada de chão batido. De longe parecia uma miragem, dessas que a gente vê quando o calor distorce tudo. Mas conforme fui me aproximando da porteira, a figura foi ficando mais nítida. Era uma mulher, andando a pé, carregando uma sacola de plástico numa mão e segurando a barriga com a outra. Parei e fiquei observando. Ela caminhava devagar, como se cada passo custasse muito esforço. A roupa estava suja de poeira, o cabelo grudado na testa pelo suor. Mesmo de longe, dava para ver que estava grávida. Muito grávida. A barriga grande balançava com cada passo cambaleante que dava na direção da minha fazenda. Fiquei ali parado, segurando a porteira meio aberta
sem saber se devia me aproximar ou deixar ela passar. Fazia tanto tempo que não via gente estranha por aqui que até esqueci como é que se faz. O coração bateu mais forte, não sei se de susto ou de alguma coisa que não conseguia explicar. Ela parou na frente da porteira, ofegante. O rosto estava vermelho pelo esforço e gotas de suor escorriam pela testa. Tinha os olhos escuros, fundos, como se carregassem um cansaço muito antigo. Devia ter uns 20 e poucos anos, mas o jeito dela parecia mais velho, como se a vida já tivesse cobrado caro demais. "Moço", disse ela com a voz rouca, "o senhor não tem um pouco de água? Estou andando desde cedo e..." A voz dela falhou no final da frase. As pernas bambas pareciam que iam ceder a qualquer momento. Instintivamente larguei a porteira e dei um passo na direção dela. "Claro, pode entrar", respondi, surpreso com minha própria voz depois de tanto tempo calado. "Tem água gelada na casa e uma sombra boa também." Ela sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. "Deus lhe pague." Caminhamos juntos até a casa. Ela andava devagar, uma mão sempre na barriga, como se estivesse protegendo algo muito precioso. Eu ia ao lado, sem saber muito bem o que fazer ou dizer. Fazia anos que não recebia visita, muito menos uma mulher grávida aparecendo do nada. Na varanda, ofereci a cadeira de balanço para ela. Maria sempre dizia que mulher grávida não deve ficar muito tempo em pé. Ela se sentou com cuidado, aliviada, e soltou um suspiro fundo. "Vou buscar a água", falei, entrando na casa. Na cozinha, enchi um copo grande com água da geladeira e peguei também um pano úmido. Quando voltei, ela estava com os olhos fechados, respirando devagar, uma mão no peito e outra na barriga. Parecia exausta. "Obrigada", disse ela, pegando o copo com as duas mãos. Bebeu devagar, como se cada gole fosse um alívio. Ofereci o pano molhado e ela passou no rosto e no pescoço, suspirando de alívio. "Como é seu nome?", perguntei, sentando numa cadeira de plástico que trouxe da cozinha. "Lúcia", respondeu ela. "E o seu?" "Antônio Carlos, mas pode me chamar de Tonico." Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ela bebia a água aos poucos, e eu tentava não ficar olhando demais, mas era difícil não reparar na situação. A roupa simples, a sacola velha, a barriga grande demais para estar andando na estrada sozinha, sob aquele sol. "De onde a senhora vem?", perguntei, tentando não soar intrometido. Ela hesitou antes de responder. "De Lusiânia. Estou indo para Cristalina." Lusiânia ficava a mais de 40 quilômetros dali. E ela, pelo jeito que estava, não tinha condições de andar nem mais 5. "Andando?", não consegui esconder a surpresa na voz. Ela baixou os olhos. "Não tenho dinheiro para ônibus." O silêncio voltou a ficar pesado entre nós. Ela continuou bebendo a água e eu fiquei ali, sem saber direito o que fazer. Era uma situação que nunca tinha vivido. Uma mulher grávida, sozinha, andando quilômetros debaixo do sol. Alguma coisa estava muito errada naquela história. "Tem família em Cristalina?", perguntei com cuidado. "Tenho uma tia", respondeu ela, mas a voz saiu incerta. "Pelo menos espero que ainda esteja lá." "Espero que ainda esteja lá." As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Essa mulher estava fazendo uma viagem de mais de 40 quilômetros a pé. Grávida, sem nem ter certeza se ia encontrar alguém no final. "Quando foi a última vez que comeu alguma coisa?" Ela me olhou como se a pergunta fosse difícil demais. "Ontem, de manhã cedo." Levantei da cadeira sem pensar duas vezes. "Vou fazer um lanche para a senhora." "Não precisa, moço. Já me ajudou demais com a água." "Mulher grávida precisa comer direito", falei, já entrando na casa. Era uma coisa que a Maria sempre dizia. Na cozinha, fiz 2 sanduíches com pão, queijo e presunto que tinha na geladeira. Esquentei um pouco de leite e coloquei numa caneca. Quando voltei para a varanda, ela estava com os olhos fechados de novo, mas abriu quando escutou meus passos.
Não devia se incomodar, disse ela, mas os olhos dela brilharam quando viu a comida. Come sem vergonha, falei. Faz tempo que não tenho companhia para comer. Ela comeu devagar, mas com vontade. Era visível a fome que sentia. Entre uma mordida e outra, ela agradecia e eu ficava ali vendo ela matar a fome, sentindo uma coisa estranha no peito. Fazia tanto tempo que não cuidava de alguém que não me sentia útil para outra pessoa. Está muito bom, disse ela, terminando o primeiro sanduíche. Fazia tempo que não comia nada tão gostoso. Come o outro também. E o leite? Enquanto ela comia, reparei melhor nela. Era bonita, apesar do cansaço e da sujeira da estrada. Tinha traços delicados, cabelo castanho que devia brilhar quando limpo. Mas havia alguma coisa nos olhos dela, uma tristeza que ia além do cansaço físico, como se carregasse um peso que não era só da gravidez. Quantos meses? Perguntei, apontando discretamente para a barriga. 8,5, respondeu ela, passando a mão na barriga com carinho. Já está quase na hora. 8 meses e meio andando na estrada. Meu Deus do céu! E o pai da criança? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar direito. Ela parou de comer e ficou olhando para o horizonte com uma expressão que misturava tristeza e raiva. Não tem pai, disse ela, com uma dureza na voz que não tinha antes. Entendi que era melhor não insistir no assunto. Cada um tem suas dores e eu sabia bem como é não querer falar sobre certas coisas. O sol continuava subindo e o calor ficando mais forte. Mesmo na sombra da varanda, o ar estava pesado. Ela terminou de comer e ficou ali, descansando, com uma mão na barriga e outra no peito, respirando devagar. Quantos quilômetros ainda faltam para Cristalina? Perguntou ela. Uns 25, respondi, e vi o desânimo tomar conta do rosto dela. Ficou claro que ela não tinha condição de continuar andando. Pelo menos não naquele estado, com aquele sol, grávida de 8 meses. Era loucura pensar nisso. Senhora Lúcia, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Não quero me meter na sua vida, mas acho perigoso continuar andando hoje. O sol está muito forte e a senhora está... Eu sei, ela me interrompeu, mas não tenho escolha. Preciso chegar em Cristalina ainda hoje. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ela ficou em silêncio por um tempo longo, como se estivesse decidindo se devia confiar em mim ou não. Finalmente suspirou fundo e olhou nos meus olhos. Estou fugindo, disse ela, tão baixo que mal consegui escutar. As palavras dela ficaram suspensas no ar quente da tarde, como poeira que demora para baixar. Estou fugindo. Senti um arrepio na espinha, mesmo com o calor que fazia. De repente, a situação toda ganhou um peso que eu não estava preparado para carregar. Fugindo de quê? Perguntei, tentando manter a voz calma, mas por dentro senti o coração acelerar. Ela ficou olhando para as próprias mãos, que tremiam um pouco. A mão direita ainda segurava a caneca de leite vazia e a esquerda descansava na barriga, fazendo um carinho lento e nervoso. Do pai do meu filho, respondeu ela, depois de um tempo que pareceu eterno. Ele não é uma boa pessoa. Não precisava dizer mais. Eu entendia. Tinha conhecido homens assim na vida. Os que acham que têm direito sobre as mulheres, que usam a força quando as palavras não bastam. O tipo de homem que faz uma mulher grávida preferir andar 40 quilômetros no sol a ficar em casa. Ele sabe que você saiu de casa? Ainda não. Ele trabalha numa obra em Valparaíso e só volta no fim de semana. Saí hoje de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Deixei tudo para trás. Tudo para trás. Olhei para a sacola de plástico que ela havia deixado no chão ao lado da cadeira. Era uma sacola pequena demais para conter a vida inteira de alguém. Mas às vezes a gente é obrigado a deixar tudo para trás mesmo, carregando só o essencial para sobreviver. E sua tia em Cristalina? Ela sabe que você está indo? Lúcia balançou a cabeça. Não tenho como avisar. Nem sei se ela ainda mora no mesmo lugar.
Faz quase 2 anos que não nos falamos. A situação estava ficando cada vez mais complicada. Uma mulher grávida, fugindo de um homem violento, indo atrás de uma tia que talvez nem estivesse mais onde ela pensava. E tudo isso a pé, debaixo do sol do cerrado, sem dinheiro, sem plano certo. Você tem certeza de que ele não vai atrás de você? Ela levantou os olhos para mim e vi medo ali. Um medo profundo, antigo, que já tinha virado companheiro constante. Ele vai. Quando chegar em casa hoje à noite e não me encontrar, vai ficar louco de raiva. Conhece todo mundo na região, tem amigos na polícia também. Por isso preciso chegar longe, preciso chegar na minha tia antes que ele me encontre. A mão dela foi automaticamente para o pescoço, onde reparei uma marca roxa meio desbotada. Uma marca que parecia de dedo. Senti uma raiva crescer no peito, uma raiva que não sentia há muito tempo. Desde que a Maria morreu, eu tinha ficado meio morto por dentro também, mas vendo aquela marca no pescoço daquela menina, alguma coisa acordou em mim. Como ele é? Perguntei, tentando não deixar a raiva aparecer na voz. Alto, forte, trabalha com construção, então tem os braços grandes, cabelo escuro, sempre de boné. Dirige uma S10 vermelha, meio velha. Ela parou e me olhou com preocupação. O senhor não vai ter problema comigo aqui, vai, se ele vier procurar. Não se preocupe comigo, falei, mais firme do que pretendia. Aqui é minha casa e quem eu recebo é problema meu. Na verdade, eu estava preocupado sim. Não por mim. Depois de perder a Maria, meio que perdi o medo de muita coisa, mas por ela. Se o homem aparecesse ali e encontrasse ela comigo, podia ficar ainda mais violento. Homem assim não pensa direito quando a raiva sobe. O sol estava no pico agora, castigando sem dó nem piedade. O calor subia da terra em ondas que distorciam a vista. Até os passarinhos tinham sumido, procurando sombra em qualquer lugar que encontrassem. Não era hora de ninguém estar na estrada, muito menos uma mulher grávida. Senhora Lúcia, comecei, pensando bem nas palavras. Acho que não é seguro a senhora continuar andando agora. O sol está muito forte e no seu estado... Eu sei, ela me interrompeu, mas se eu ficar parada, ele pode me alcançar. Preciso chegar na minha tia antes dele descobrir onde estou. E se sua tia não estiver mais lá? Ou se não puder ajudar? Ela ficou em silêncio, olhando para o horizonte. Quando respondeu, a voz saiu pequena, como se ela mesma não tivesse certeza das palavras. Então eu me viro, já me virei antes. Fiquei olhando para ela, sentada na cadeira que a Maria tanto gostava, com a barriga grande de uma criança que ia nascer logo sem ter onde ir com certeza, fugindo de um homem perigoso. E de repente me lembrei de uma coisa que a Maria sempre dizia. Tonico, quando Deus coloca alguém no nosso caminho é porque tem um motivo. A gente pode não entender na hora, mas tem um motivo. Olha, falei respirando fundo antes de continuar. Sei que não me conhece e sei que deve estar desconfiada de todo mundo agora. Mas se quiser, pode ficar aqui até o sol dar uma amenizada. De tarde fica mais fresco para caminhar. Ela me olhou como se estivesse tentando decifrar se eu era confiável ou não. Era uma olhada de quem já tinha sido decepcionada muitas vezes, de quem aprendeu a desconfiar até de gentileza. O senhor é casado? Perguntou ela. Era. Minha esposa morreu faz 3 anos. Desculpa, disse ela, e vi sinceridade nos olhos. Não devia ter perguntado. Não tem problema. Ela se chamava Maria Helena. Morava aqui comigo há quase 30 anos. Lúcia ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando a informação. Talvez pensando que um homem que ficou casado tanto tempo não devia ser do tipo que fazia mal para a mulher. Deve ser muito difícil ficar sozinho depois de tanto tempo junto, disse ela com uma voz suave. É, mas a gente vai levando. Ficamos ali, cada um perdido nos próprios pensamentos. Ela olhando para a barriga e acariciando devagar, eu tentando entender como minha vida calma e vazia tinha ficado complicada de uma hora para outra. Mas não era uma complicação ruim.
Era diferente, como se depois de muito tempo parado, alguma coisa tivesse voltado a se mexer. De repente, ela se endireitou na cadeira e pôs a mão na barriga com mais força. O rosto dela se contraiu num jeito que me deu medo. "O que foi?" perguntei, já ficando em pé. "Não é nada", disse ela, mas a voz saiu tensa. "Só uma dorzinha." Mas eu vi que não era só uma dorzinha. Ela ficou parada, respirando devagar e fundo, com os olhos fechados, até a tensão passar. Quando relaxou, estava mais pálida que antes. "Isso está acontecendo desde quando?" "Desde ontem à noite", admitiu ela. "Mas é normal. O médico disse que nas últimas semanas é comum ter umas contrações falsas." Contrações. A palavra me deixou ainda mais preocupado. Eu não entendia nada de gravidez, mas sabia que contração significava que a hora estava chegando. E se a hora chegasse ali, no meio do nada, sem médico, sem hospital, sem nada? "A senhora já teve filho antes?" "Não, é o primeiro. Primeiro filho, 8 meses e meio de gravidez, sozinha, fugindo de um homem violento." A situação estava ficando cada vez mais séria. E eu, que há 3 anos não tinha responsabilidade com mais ninguém além de mim mesmo, de repente me vi responsável por 2 vidas. "Vou buscar mais água gelada", falei, precisando fazer alguma coisa útil. Na cozinha, enquanto enchia o copo, tentei pensar com clareza. O que eu devia fazer? Deixar ela descansar um pouco e depois levá-la para a estrada de novo? Oferecer carona até Cristalina? Mas e se o homem descobrisse que eu ajudei? E se ela entrasse em trabalho de parto no caminho? Quando voltei para a varanda, ela estava com os olhos fechados de novo, mas dessa vez parecia mais relaxada. O rosto tinha voltado à cor normal e a respiração estava mais tranquila. "Como se sente agora?" "Melhor", disse ela, aceitando o copo de água. "Acho que era só cansaço mesmo." Mas eu não estava convencido. Tinha alguma coisa no jeito dela que me deixava inquieto, como se ela estivesse escondendo o quanto realmente se sentia mal. "Senhora Lúcia", comecei devagar, "e se a gente pensasse em outra solução? Tem um telefone antigo lá dentro. A senhora não quer tentar ligar para sua tia? Ver se ela ainda mora onde você pensa?" Os olhos dela brilharam com uma esperança que tentava esconder. "O senhor deixaria?" "Claro, é só uma ligação." Ela tentou se levantar da cadeira, mas precisou fazer força. Ofereci o braço para ajudar e senti como ela estava trêmula. Caminhamos devagar até a cozinha, onde o telefone velho estava pendurado na parede do lado da geladeira. Ela discou um número que sabia de cor e ficou esperando. Eu fiquei ali perto, fingindo que estava mexendo na pia, mas prestando atenção na conversa. "Alô, tia Neuza? É a Lúcia." "Sim, a Lúcia, sua sobrinha. Eu estou precisando de ajuda." A voz dela ficou embargada, como se todas as emoções que vinha segurando finalmente tivessem encontrado uma saída. Ouvi uma voz do outro lado da linha, mas não conseguia entender o que dizia. "Eu estou bem, tia, mas preciso ir para aí. É uma longa história. O senhor ainda mora na mesma casa? Na Rua das Flores?" Uma pausa. "Ah, que bom. Tia, eu estou numa fazenda perto de Cristalina." "É, estou vindo a pé." Não tenho dinheiro para ônibus." Outra pausa longa. A voz do outro lado ficou mais alta, mais preocupada. "Não, tia, estou bem. Um senhor muito bom me deixou descansar aqui e usar o telefone. Tonico. O nome dele é Tonico. Sim, vou chegar aí ainda hoje, se Deus quiser." Quando desligou o telefone, ela estava chorando. Não era um choro de tristeza, mas de alívio. Como se estivesse carregando um peso enorme e finalmente pudesse dividir com alguém. "Ela ainda está lá?" perguntei. "Está sim. E disse que me espera. Que posso ficar lá o tempo que precisar." Ela secou as lágrimas com as costas da mão. "Deus lhe pague por me deixar usar o telefone. Não sabe o alívio que é saber que tenho para onde ir. Fico feliz por isso. Agora vamos pensar em como você vai chegar lá."
Era aí que o problema real começava. 25 quilômetros era longe demais para uma mulher grávida andar a pé. Mas eu não dirigia faz quase um ano. Depois que a Maria morreu, parei de sair de casa. A velha F1000 estava parada na garagem, provavelmente nem pegava mais. Deixa eu ver se minha caminhonete ainda funciona. Falei, mais para mim mesmo que para ela. O senhor faria isso por mim? Claro, ninguém merece andar essa distância no seu estado. Fomos até a garagem, onde a F1000 azul estava coberta de poeira. Fazia tanto tempo que não mexia nela que até esqueci como era o barulho do motor. Abri a porta do motorista e o cheiro de abandono veio forte. Mas quando girei a chave, para minha surpresa, ela pegou na segunda tentativa. Ainda funciona, falei meio sem acreditar. Lúcia sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez. O senhor é um anjo, seu Tonico. Deus vai recompensar sua bondade. Enquanto a caminhonete esquentava, voltamos para a varanda para ela terminar de descansar. O sol já estava começando a inclinar para o oeste e uma brisa leve começava a soprar. Era a hora certa para a viagem. Mas quando ela tentou se levantar da cadeira para ir embora, aconteceu de novo. A dor súbita, o rosto contraído, a mão apertando a barriga. Só que dessa vez foi mais forte, durou mais tempo, e quando passou, ela estava ofegante e pálida. Essa não foi contração falsa, disse ela com medo na voz, e foi aí que eu soube que a situação tinha ficado muito mais complicada do que imaginava. O silêncio que ficou depois da contração dela foi pesado como chumbo. Lúcia estava encostada na cadeira, respirando devagar, com uma mão no peito e outra na barriga. Os olhos dela tinham mudado. Não era mais só cansaço ou medo do ex-companheiro. Era o medo de uma coisa muito mais imediata, muito mais urgente. Quanto tempo durou? Perguntei, tentando manter a calma na voz, mas por dentro sentia o desespero crescer. Uns 40 segundos, respondeu ela, ainda ofegante. E doeu muito mais que as outras. 40 segundos. Eu não sabia quase nada sobre parto, mas sabia que quando as contrações ficam longas e dolorosas, é porque a hora está chegando mesmo. E a hora chegando significava uma emergência que eu não estava preparado para enfrentar. A gente precisa ir para o hospital, falei já levantando da cadeira. Agora. Não, ela disse rápido demais, segurando meu braço. Se eu for para o hospital de Cristalina, ele vai me encontrar. Conhece gente lá, tem amigos, vai descobrir onde estou em poucas horas. Mas se você entrar em trabalho de parto... Ainda não é trabalho de parto. Ela me interrompeu, mas a voz saiu sem muita convicção. São só contrações mais fortes. Acontece no final da gravidez. Eu queria acreditar nela, mas meu instinto dizia o contrário. A forma como ela respirava, como segurava a barriga, como ficou pálida depois da dor, tudo indicava que aquela criança estava com pressa de nascer. Então pelo menos vamos para a casa da sua tia logo, insisti. Se acontecer alguma coisa no caminho, pelo menos ela pode chamar alguém, pode te ajudar. Lúcia concordou com a cabeça, mas quando tentou se levantar, outra contração veio. Dessa vez eu consegui cronometrar. Durou quase 1 minuto. Ela apertou minha mão com tanta força que pensei que fosse quebrar os dedos, mordendo o lábio para não gritar. Quando passou, ela estava suada e tremendo. Acho que não vou conseguir viajar agora, admitiu, com lágrimas nos olhos. Está ficando muito forte. Meu coração disparou. A última vez que senti um medo assim foi quando levei a Maria para o hospital e o médico disse que não tinha mais nada a fazer. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu podia fazer alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa. Quantos minutos entre uma contração e outra? Não sei, umas 5, 6 vezes desde que cheguei aqui. Tentei calcular. Ela chegou a umas 2 horas.
Se teve 5 ou 6 contrações nesse tempo, estava dando uma a cada 20 minutos mais ou menos. Agora, as 2 últimas tinham vindo com menos intervalo e mais fortes. Qualquer pessoa sabia que isso não era bom sinal. Lúcia, me escuta, falei, sentando na cadeira ao lado dela e segurando suas mãos. Preciso ser sincero com você. Eu não entendo nada de parto, nunca passei por isso. Se você entrar em trabalho de parto aqui, eu não vou saber como ajudar. Eu sei, disse ela, chorando agora. Mas não posso ir para o hospital. Ele vai me encontrar. E aí vai ser pior. Vai tirar meu filho de mim, vai me machucar, vai... A voz dela falhou e ela começou a chorar mais forte. Senti uma dor no peito vendo ela assim, grávida, assustada, sem lugar seguro para ir. Era uma situação que nenhuma mulher deveria passar, principalmente uma que estava prestes a dar à luz. De repente, como se o dia não pudesse ficar pior, escutei um barulho que me gelou o sangue. O som de um motor na estrada vindo na direção da fazenda. Era um motor pesado de caminhonete e estava diminuindo a velocidade conforme se aproximava. Lúcia também escutou. O rosto dela ficou branco como papel. É ele, sussurrou ela, com terror na voz. É o barulho da S10 dele. Senti uma descarga de adrenalina percorrer meu corpo inteiro. Levantei da cadeira e fui até a beirada da varanda, de onde conseguia ver um pedaço da estrada. Uma caminhonete vermelha estava parando na frente da porteira da fazenda. Era velha, meio amassada, exatamente como ela tinha descrito. Fica calma, falei, voltando para perto dela. Vou ver o que ele quer. Não, ela sussurrou, segurando meu braço. Ele é perigoso. Se descobrir que estou aqui... Não vai descobrir, falei, com mais firmeza do que sentia. Vai para o quarto dos fundos e fica lá. Não faça barulho. Vou desenrolar isso. Ela se levantou da cadeira com dificuldade, claramente com medo de que outra contração viesse na hora errada. A ajudei a entrar na casa e mostrei o quarto que antes era onde guardávamos as coisas da Maria. Era pequeno, nos fundos da casa, longe da varanda onde eu ia receber o homem. Fica aqui e não sai por nada, sussurrei. Se ouvir discussão, se escutar qualquer coisa estranha, tem uma janela aí que dá para o quintal. Consegue sair por ela se precisar. E se ele te machucar? Não vai machucar. Só vai fazer umas perguntas e ir embora. Mentira. Pelo jeito que ela descreveu o homem e pelo terror nos olhos dela, eu sabia que ele não ia ser fácil de enganar, mas tinha que tentar. Voltei para a varanda tentando parecer natural, como se fosse só mais um dia normal na fazenda. O homem estava descendo da caminhonete. Era exatamente como ela tinha descrito. Alto, forte, cabelo escuro debaixo de um boné surrado. Usava uma camiseta regata que mostrava os braços musculosos de quem trabalha pesado. Tinha uma cara fechada, um jeito agressivo até na forma de andar. Ele não se deu ao trabalho de fechar a porteira direito. Simplesmente a empurrou e veio caminhando na direção da casa, olhando para tudo como se estivesse procurando alguma coisa específica. Boa tarde, falei quando ele chegou perto da varanda, tentando manter um tom amigável. Boa tarde, respondeu ele, mas não tinha nada de amigável na voz. O senhor é o dono aqui? Sou. Em que posso ajudar? Ele parou no pé da varanda, mas não subiu os degraus. Ficou ali embaixo, me forçando a olhar para baixo para falar com ele. Era um jeito de mostrar desrespeito, de deixar claro que não me via como igual. Estou procurando uma mulher, grávida, cabelo castanho, uns 20 e poucos anos. Você viu alguém assim passando por aqui hoje? A pergunta veio direta, sem rodeios. Ele não estava tentando ser educado ou conquistar minha simpatia. Era uma interrogação, como se eu fosse obrigado a responder. Não vi ninguém, respondi, olhando diretamente nos olhos dele. Por aqui não passa quase ninguém a pé. Só de vez em quando algum caminhão ou carro.
Ele me estudou por alguns segundos, como se estivesse tentando descobrir se eu estava mentindo. Tinha olhos pequenos, duros, o tipo de olhar que intimida, mas eu já tinha passado por coisas piores na vida e não ia me deixar intimidar por bully de 5ª categoria. Tem certeza? Porque ela saiu de casa hoje de manhã cedo e alguém viu ela pegando essa estrada. Tenho certeza, falei mantendo a voz firme. Se tivesse passado alguém grávida a pé por aqui, eu teria notado e teria oferecido ajuda. Era uma resposta perigosa, porque mostrava que eu era do tipo que ajudaria uma mulher em dificuldade, mas ao mesmo tempo soava natural, como algo que qualquer pessoa decente faria. Ele continuou me encarando, claramente desconfiado. Começou a andar em volta da varanda, olhando para casa, para o terreiro, como se estivesse procurando sinais de que alguém tinha estado ali. Ela é minha mulher, disse ele, como se isso explicasse e justificasse tudo. Está grávida do meu filho e fugiu de casa. Deve estar meio confusa por causa da gravidez, sabe como é? Não, eu não sabia como era. E pela forma como ele falou, minha mulher, como se fosse uma propriedade, entendi exatamente por que ela tinha fugido. Não vi ninguém, repeti. Mas se vir, quer que dê algum recado? Quero que me ligue, disse ele, tirando um papel do bolso. Anota aí meu telefone. Desci da varanda e anotei o número que ele ditou. Era uma forma de parecer colaborativo, de mostrar que estava disposto a ajudar. Mas por dentro, sentia nojo da situação toda. Qual o nome dela? Perguntei, fingindo interesse genuíno. Lúcia Santos. E é melhor o senhor me ligar mesmo se ela aparecer por aqui, porque a situação pode ficar perigosa. E perigosa como? Ela não está bem da cabeça, disse ele batendo na têmpora com o dedo. Pode fazer alguma besteira, machucar a si mesma ou o bebê. Por isso, preciso encontrar ela o quanto antes. Era mentira, claro. Qualquer um que tivesse conversado 5 minutos com Lúcia podia ver que ela estava lúcida, assustada, mas perfeitamente consciente do que estava fazendo. Ele estava tentando me convencer de que ela era maluca, provavelmente a mesma história que contava para todo mundo para justificar o controle e a violência. Entendo, falei, fingindo acreditar. Se aparecer alguém assim, ligo para o senhor. É bom mesmo, disse ele, com um tom de ameaça mal disfarçada. Porque quem esconde mulher fugida pode ter problema. A ameaça era clara, mas eu tinha passado dos 60 anos sem me dobrar para valentão. Não ia começar agora. Claro, respondi mantendo a calma. Mas como falei, não vi ninguém. Ele continuou olhando ao redor por mais alguns minutos, como se esperasse que Lúcia aparecesse de repente. Chegou até perto da garagem, onde a F1000 estava parada. Reparei que olhou para a caminhonete com atenção, provavelmente checando se estava quente, se tinha sido usada recentemente. Faz tempo que não usa a caminhonete? Perguntou, passando a mão no capô. Faz sim, menti. Desde que minha esposa morreu, quase não saio de casa. Era verdade em parte. Realmente quase não saía de casa, e a caminhonete ficava parada mesmo. Mas tinha acabado de ligar ela havia pouco, para testar se funcionava. Torci para que o motor tivesse esfriado o suficiente para não denunciar a mentira. Ele ficou ali parado por mais alguns segundos, claramente frustrado por não ter encontrado nada. Então voltou na minha direção. Bom, se você vir ela, liga. E não tenta ser herói, viu? Mulher grávida é coisa séria. Deixa para quem entende. Pode deixar, falei. Ele começou a voltar para a caminhonete, mas parou no meio do caminho e se virou para mim de novo. Ah, e só para constar, vou passar por aqui de novo mais tarde, só para ter certeza. A segunda ameaça era ainda mais clara que a primeira. Ele ia voltar, provavelmente com outros, para revirar tudo. Senti um frio na barriga, mas mantive a expressão neutra. À vontade, respondi. Esta aqui é sua casa.
Ele subiu na caminhonete e saiu fazendo barulho, acelerando mais do que precisava, levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou para baixar. Fiquei ali na varanda, vendo a poeira assentar, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Quando o barulho do motor sumiu completamente, voltei para dentro de casa. Lúcia estava no quarto dos fundos, encostada na parede, pálida como um fantasma. Quando me viu, começou a chorar. Ele passou bem aqui na frente, sussurrou. Escutei a voz dele, escutei tudo, mas foi embora, falei tentando acalmá-la. Disse que não vi ninguém e ele acreditou. Não acreditou, disse ela, balançando a cabeça. Conheço ele. Quando fica assim, desconfiado, não para até ter certeza. Vai voltar. Como se o universo quisesse confirmar as palavras dela. Nesse momento veio outra contração. Lúcia se dobrou de dor, segurando a barriga, tentando não fazer barulho. Mas era visível que estava ficando cada vez pior. Quando a dor passou, ela me olhou com desespero. Não posso ter meu filho aqui, seu Tonico. Não posso deixar ele nascer com esse homem por perto. Se ele descobrir onde estou na hora do parto... Não precisava terminar a frase. Eu entendia. Um homem como aquele, violento e possessivo, seria capaz de qualquer coisa para manter controle sobre ela e sobre a criança. E na hora do parto, quando ela estivesse mais vulnerável, seria o pior momento possível para um confronto. A gente vai dar um jeito, falei, tentando transmitir uma confiança que não sentia. Vou pensar em alguma coisa. Mas por dentro, eu estava apavorado. Tinha uma mulher prestes a entrar em trabalho de parto escondida na minha casa, um homem violento que ia voltar a qualquer momento, e eu sem a menor ideia de como resolver a situação. E o pior, pelas contrações que estavam ficando mais frequentes e mais fortes, Lúcia não tinha muito tempo. Aquela criança ia nascer, quiséssemos ou não, e quando isso acontecesse, eu ia ter que estar preparado para proteger 2 vidas inocentes de um homem que claramente não ia hesitar em usar violência para conseguir o que queria. A tempestade estava se aproximando e eu estava bem no meio do caminho dela. As 2 horas seguintes foram as mais tensas da minha vida. Lúcia ficou no quarto dos fundos e eu fiquei de vigília na varanda, olhando a estrada a cada 5 minutos, esperando ver a caminhonete vermelha aparecer de novo. Mas o que mais me preocupava eram as contrações dela, que estavam vindo cada vez mais próximas. A cada 15 minutos, mais ou menos, eu escutava um gemido abafado vindo do quarto. Ela tentava não fazer barulho, mordia um travesseiro para não gritar, mas era impossível esconder a dor. E a cada contração que passava, eu sentia meu desespero crescer. Quando escureceu, acendi só uma lamparina na cozinha. Não podia correr o risco de mostrar muita luz na casa, caso o homem voltasse. Lúcia estava deitada na cama do quarto pequeno, suada, respirando com dificuldade. Como está se sentindo? Perguntei, sentando na beira da cama. Está ficando muito forte, admitiu ela, com a voz embargada. Acho que não são mais contrações falsas. Pela forma como ela falou, pude perceber que tinha medo de admitir o que nós 2 já sabíamos. Aquela criança ia nascer e ia nascer logo, não tinha mais volta. Quanto tempo está dando entre uma contração e outra? Uns 10 minutos, talvez menos. Meu coração disparou. Eu tinha ouvido falar que quando as contrações ficam de 10 em 10 minutos, é sinal de que o trabalho de parto começou para valer. E quando chega nesse ponto, não tem como parar. Lúcia, falei, tentando manter a voz calma, acho que preciso te levar para o hospital, mesmo com o risco. Não posso, disse ela, começando a chorar. Se ele me encontrar lá, vai ser pior. Vai dizer que sou maluca, que não tenho condições de criar meu filho. Vai pegar a criança e eu nunca mais vou ver. Mas se você ficar aqui... Uma nova contração cortou minha frase. Dessa vez foi diferente, mais longa, mais intensa.
Lúcia apertou minha mão com uma força que não imaginava que ela tivesse, arqueou as costas na cama e, mesmo tentando se controlar, soltou um gemido de dor. Durou quase 2 minutos. Quando passou, ela estava encharcada de suor e tremendo. Isso não é normal, sussurrei, mais para mim mesmo que para ela. Seu Tonico, disse ela, olhando nos meus olhos com uma mistura de medo e determinação. Se meu filho for nascer aqui, você pode me ajudar? A pergunta me deixou gelado. Eu, de um fazendeiro de 62 anos, que nunca tinha visto um parto na vida, sendo perguntado se podia fazer o trabalho de um médico. Era uma responsabilidade que me apavorava. Eu não sei nada disso, Lúcia. Nunca. Mas você é uma boa pessoa. Ela me interrompeu. E às vezes uma boa pessoa é tudo que a gente precisa. Fiquei em silêncio, tentando processar a situação. Depois de 3 anos vivendo como um morto-vivo, de repente eu estava sendo chamado para ajudar a trazer uma vida nova ao mundo. Era irônico, assustador e de alguma forma fazia sentido. Se não tiver jeito, falei finalmente, vou fazer o que puder. Mas primeiro vou tentar mais uma vez te convencer a ir para o hospital. Não posso, repetiu ela. Meu filho precisa nascer em segurança, longe daquele homem. No como se o destino quisesse testar nossa determinação, nesse momento, escutei de novo o barulho que mais temia. O motor da caminhonete na estrada. Lúcia também escutou, e o terror voltou aos olhos dela. Ele voltou, sussurrou. Dessa vez, o homem não veio sozinho. Escutei 2 portas batendo e vozes de pelo menos 2 homens conversando baixo. Fui até a janela da frente e espiei com cuidado. A caminhonete vermelha estava parada na porteira e tinha outro carro ao lado, um Corsa preto, velho. 2 homens caminhavam na direção da casa. Um era o mesmo de antes, o outro era mais baixo, mais magro, mas com o mesmo jeito ameaçador. Carregavam lanternas e pareciam determinados a revirar tudo. Fica quieta, sussurrei para Lúcia. Não importa o que escutar. Fica quieta. Voltei para a varanda, acendendo a luz da frente como se tivesse acabado de acordar com o barulho dos carros. Boa noite, falei quando eles se aproximaram. Boa noite, respondeu o primeiro, o mesmo de antes. Desculpa incomodar de novo, mas preciso dar uma olhada melhor na sua propriedade. Como assim, olhada melhor? Minha mulher ainda não apareceu, e eu tenho certeza que ela passou por aqui, então vou dar uma conferida se você não se importa. Não era um pedido, era uma ordem mal disfarçada. O tom de voz dele tinha mudado, estava mais agressivo, mais direto, e o fato de ter trazido um comparsa mostrava que não estava mais tentando ser educado. Olha, amigo, comecei, tentando manter a calma. Já falei que não vi ninguém, e esta aqui é minha propriedade. O senhor não pode simplesmente... Posso sim, me interrompeu, subindo os degraus da varanda. Quando se trata da minha família, eu posso fazer o que for necessário. O outro homem ficou parado embaixo, de braços cruzados, claramente ali para garantir que eu não causasse problema. Era maior que o primeiro. Tinha cara de quem já tinha resolvido muitas situações na força. Então, é assim que vai ser? Perguntei, tentando ganhar tempo. É assim que vai ser, confirmou ele, já entrando na casa sem pedir licença. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que eles podiam escutar. Lúcia estava no quarto dos fundos, e se ela tivesse uma contração na hora errada, ia acabar denunciando a presença dela. Eles começaram a revirar a casa, abriram armários, olharam debaixo da mesa, vasculharam a despensa. Eu ia atrás deles, tentando parecer indignado com a invasão, mas na verdade estava morrendo de medo de que encontrassem ela. Vocês não têm direito de fazer isso, protestei, mas minha voz saiu sem força. Tenho todo o direito de procurar minha mulher, disse o primeiro, abrindo a porta do meu quarto, principalmente se alguém está escondendo ela. Eles revistaram meu quarto, o banheiro, a sala. Estava demorando, mas se continuassem nesse ritmo, logo iam chegar no quarto dos fundos. E quando chegassem lá, foi quando escutei
Um gemido baixo, abafado, vindo dos fundos da casa. Tinha sido discreta, mas no silêncio da noite, qualquer som parecia amplificado. Os dois homens pararam na mesma hora e se entreolharam. "O que foi isso?" perguntou o segundo, o que tinha ficado calado até então. "Não escutei nada." Menti, mas minha voz saiu estranha. O primeiro homem sorriu, um sorriso cruel, como se tivesse acabado de ganhar um jogo. "Claro que escutou", disse ele. "E eu também." "Vem de lá dos fundos." Eles começaram a caminhar na direção do corredor que levava ao quarto onde Lúcia estava escondida. Eu os segui, tentando desesperadamente pensar em alguma coisa para dizer, alguma desculpa, qualquer coisa para proteger ela. "Deve ser rato", falei numa tentativa patética. "A casa é velha, tem muito rato." "Rato que geme?" perguntou o primeiro, já na frente da porta do quarto. Foi quando Lúcia teve outra contração. Mesmo tentando se controlar, mesmo mordendo o travesseiro, ela não conseguiu conter completamente o som da dor. Foi um gemido claro, inconfundível, de uma mulher em trabalho de parto. O homem não hesitou. Empurrou a porta com força e ela bateu na parede com um estrondo. A luz da lanterna dele iluminou Lúcia na cama, suada, assustada, claramente prestes a dar à luz. "Encontrei você", disse ele, com uma satisfação cruel na voz. Lúcia tentou se levantar da cama, mas outra contração veio, mais forte que todas as anteriores. Ela se dobrou de dor, segurando a barriga, incapaz de se mover. "Ela está em trabalho de parto", falei, numa tentativa desesperada de despertar alguma compaixão nele. "Precisa de cuidados médicos. Não pode ser movida agora." "Pode e vai ser", disse ele entrando no quarto. "Levanta, Lúcia. Vamos para casa." "Não posso", disse ela com a voz fraca. "Está nascendo. A criança está nascendo." "Então vai nascer em casa onde tem que ser", respondeu ele, sem um pingo de preocupação na voz. Foi quando entendi que ele não se importava com o bem-estar dela ou da criança. Só queria manter o controle, queria ter ela de volta sob seu domínio. Não importava o custo. "Ela pode morrer se for movida agora", insisti. "E a criança também." "Isso é problema dela", disse ele friamente. Devia ter pensado nisso antes de fugir. Nesse momento, alguma coisa mudou em mim. Talvez fosse a frieza dele, talvez fosse ver Lúcia ali, indefesa, sofrendo, ou talvez fosse me lembrar de como a Maria sempre dizia que eu devia proteger quem precisava de proteção. Seja lá o que foi, senti uma força que não sentia há anos. "Ela não vai sair daqui", falei, me colocando entre ele e a cama. "Ah, não vai?", disse ele com um sorriso malvado. "E quem vai impedir? Você? Se for preciso." Ele deu uma risada como se a ideia fosse absurda. "Velho, você tem ideia de com quem está mexendo? Sai da frente antes que você se machuque." "Não saio." A mudança no rosto dele foi instantânea. O sorriso cruel sumiu e foi substituído por uma expressão de raiva pura. Ele deu um passo na minha direção, fechando os punhos. "Última chance", disse ele. "Sai da frente ou vou te tirar na força." Fiquei parado onde estava. Tinha medo, claro. Ele era mais novo, mais forte e estava claramente disposto a usar violência. Mas alguma coisa maior que o medo estava me mantendo ali. Era como se a presença da Maria estivesse comigo, me dando coragem. Foi quando Lúcia gritou. Não foi um gemido de dor como os anteriores. Foi um grito de verdade, alto, desesperado. E junto com o grito, ela disse alguma coisa que mudou tudo. "A bolsa estourou, o bebê está vindo." O silêncio que seguiu foi tenso como uma corda prestes a arrebentar. Os dois homens olharam para Lúcia, depois para mim, tentando decidir o que fazer. E eu soube, naquele momento, que não tinha mais volta. Aquela criança ia nascer ali, naquela hora, e eu ia ter que fazer de tudo para proteger mãe e filho. "Agora vocês vão embora", falei, com uma firmeza na voz que me surpreendeu. "Vão embora
e deixam ela em paz. Nem morto, disse o primeiro. Ela é minha e o filho também. Ninguém é dono de ninguém, respondi. E essa criança vai nascer em paz, longe de violência. Foi quando ele partiu para cima de mim. O primeiro soco dele passou raspando na minha cabeça. Eu era mais velho, mais lento, mas 3 anos de solidão e trabalho pesado na fazenda tinham mantido uma força que eu mesmo não sabia que ainda tinha. Quando ele veio para cima de novo, consegui segurá-lo pelos ombros e empurrá-lo contra a parede. "Para com isso!" gritei. "Tem uma mulher dando à luz aqui." Mas ele não estava ouvindo razão. Conseguiu se soltar e me deu um empurrão que me jogou contra a cômoda. Senti uma dor aguda nas costas, mas antes que pudesse me recuperar, o segundo homem entrou no quarto. "Segura o velho", ordenou o primeiro. "Vou pegar a Lúcia." Foi quando Lúcia gritou de novo, um grito que cortou a briga como uma faca. Era um grito diferente, urgente, que fez todo mundo parar. "O bebê está saindo", ela disse com desespero na voz. "Não posso mais esperar." Olhei para ela e vi que estava falando a verdade. A situação tinha mudado completamente. Não era mais sobre uma fuga ou uma perseguição. Era sobre uma vida nova chegando ao mundo, e todas as brigas e violências do mundo não podiam parar isso. "Vocês dois", falei, recuperando o fôlego, "podem brigar comigo depois, mas agora tem uma criança nascendo, e se alguma coisa acontecer com ela ou com a mãe por causa da confusão de vocês, vão carregar essa culpa para o resto da vida." O primeiro homem hesitou. Por um segundo, vi alguma coisa parecida com humanidade nos olhos dele. Como se de repente tivesse lembrado que ia ser pai, que aquela era a mãe do seu filho, mas durou pouco. A raiva voltou ao rosto dele. "Ela que se vire", disse ele. Devia ter pensado nas consequências antes de fugir. "Meu Deus", sussurrei, horrorizado com a frieza dele. "Você realmente não liga se seu próprio filho morrer?" "Ela não vai morrer", disse ele, mas sem convicção. "Mulher sempre deu à luz, é coisa natural." Lúcia teve outra contração, mais forte que todas as anteriores. Dessa vez, ela não conseguiu nem tentar esconder a dor. Gritou alto, se contorceu na cama, e eu vi que estava realmente acontecendo. A criança estava nascendo ali mesmo, naquele momento. "Eu preciso de ajuda", disse ela, olhando para mim com lágrimas nos olhos. "Por favor, me ajuda." Olhei para os 2 homens que estavam parados ali como estátuas, sem saber o que fazer. Depois, olhei para Lúcia, que me olhava como se eu fosse a última esperança dela. Naquele momento, tomei a decisão mais importante da minha vida. "Vocês 2 saiam daqui", falei, com uma autoridade que não sabia que tinha. "Agora." "Não vamos sair", disse o primeiro. "Então ficam quietos e não atrapalham", respondi, já me aproximando da cama. "Porque se vocês fizerem qualquer coisa que ponha em risco a vida dela ou da criança, vou chamar a polícia e contar tudo. Como vocês invadiram minha casa, como ameaçaram uma mulher grávida, como quase causaram a morte de um bebê." Era uma ameaça vazia, não tinha como chamar polícia dali, e eles sabiam disso. Mas alguma coisa no meu tom de voz os fez hesitar. Lúcia teve outra contração, e dessa vez eu vi que realmente não tinha mais tempo para discussões. A criança estava vindo e eu ia ter que ajudar, mesmo sem saber como. "Lúcia", falei, sentando na beira da cama, "me fala o que eu preciso fazer." "Não sei", disse ela, chorando. "É meu primeiro filho. Não sei como faz." Tentei me lembrar de tudo que já tinha ouvido sobre parto. Conversas antigas, filmes, alguma coisa que pudesse me ajudar. Mas minha mente estava em branco, dominada pelo medo e pela urgência do momento. "Água quente", disse eu, mais para mim mesmo que para qualquer outra pessoa. "Preciso de água quente e toalhas limpas." Olhei para os 2 homens que continuavam parados ali como se fossem parte da mobília. "Um de vocês vai na cozinha e coloca água para ferver", ordenei. "O outro vai procurar toalhas limpas no armário do banheiro." "Não somos seus empregados", disse o primeiro.
Não, respondi, mas são o pai dessa criança e o amigo dele. E se não ajudarem agora, quando essa história acabar, vão ter que explicar para todo mundo como preferiram ficar assistindo na hora que podiam ter salvado a vida de um bebê. Houve um momento de silêncio tenso. Depois, o segundo homem, que tinha ficado calado a maior parte do tempo, saiu do quarto sem dizer nada. Alguns minutos depois, voltou com uma bacia de água quente e 2 toalhas. Bom, falei, pegando as toalhas, agora vocês esperam lá fora. Não vou sair, disse o primeiro. É meu filho nascendo. Então fica quieto e não atrapalha. Lúcia teve outra contração e dessa vez consegui ver que alguma coisa estava realmente acontecendo. Sem entrar em detalhes que não cabem numa história como essa, posso dizer que foi o momento mais assustador e mais bonito que já vivi. Por 40 minutos fiquei ali, tentando ajudar como podia, segurando a mão dela quando a dor ficava forte demais, limpando o suor do rosto dela, dizendo palavras de encorajamento que nem sabia que conhecia. E aos poucos, devagar, a criança foi chegando ao mundo. Quando finalmente aconteceu, quando vi aquele ser pequenininho, vermelho, gritando com força, senti uma emoção que não sentia desde o dia que casei com a Maria. Era como se todas as dores dos últimos 3 anos tivessem sido lavadas por aquele choro de vida nova. É um menino, disse eu com a voz embargada. Um menino lindo e saudável. Lúcia começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio e felicidade. Estendeu os braços para receber o filho e quando o coloquei no colo dela, vi um amor tão puro e forte que me lembrou de por que vale a pena viver. O primeiro homem se aproximou da cama e por um momento pensei que ia tentar pegar a criança. Mas quando olhou para o filho nos braços de Lúcia, alguma coisa mudou no rosto dele. A raiva deu lugar a uma expressão que não consegui decifrar. É meu filho, disse ele, mas a voz saiu diferente, mais baixa, menos agressiva. É, respondeu Lúcia, mas ele não vai crescer com violência. Não vou deixar. Houve um silêncio longo. O bebê tinha parado de chorar e estava olhando para o mundo com aqueles olhinhos escuros que ainda não sabiam o que era medo ou tristeza. Vocês precisam resolver isso, falei, olhando para os dois. Mas longe daqui, agora ela precisa descansar e a criança precisa de paz. Ela vem comigo, disse o homem, mas sem a convicção de antes. Não vou, disse Lúcia com firmeza. Não depois de tudo o que aconteceu. Não vou criar meu filho num ambiente de medo. Então, o que você quer? Quero que você vá embora. Quero que me deixe em paz para decidir o que é melhor para o nosso filho. Ele ficou olhando para ela por um tempo longo. Depois olhou para o bebê, que tinha adormecido no colo da mãe. Finalmente, olhou para mim. E você? Vai ficar cuidando da minha família agora? Vou ajudar no que for preciso, respondi. Até ela se recuperar e decidir o que quer fazer da vida. Não gosto disso. Não é sobre o que você gosta, falei. É sobre o que é certo. Ele ficou ali parado por mais alguns minutos, claramente tentando decidir se ia insistir na violência ou aceitar a situação. Finalmente, o amigo dele pôs a mão no ombro dele. Vamos embora, cara. Deixa ela se recuperar. Amanhã vocês conversam com calma. Não, disse Lúcia. Não tem conversa. Não enquanto ele continuar sendo violento. O homem olhou para ela com raiva, mas era uma raiva diferente. Misturada com alguma coisa que parecia tristeza ou talvez arrependimento. Isso não vai ficar assim, disse ele finalmente. Vai ficar do jeito que tem que ficar, respondi. Do jeito que for melhor para a criança. Eles saíram do quarto e eu escutei os passos deles pela casa, depois o barulho das portas dos carros batendo, depois o motor se afastando na estrada. Quando o silêncio voltou, Lúcia me olhou com lágrimas nos olhos. Obrigada, disse ela. Obrigada por me proteger, por ajudar meu filho a nascer. Foi a coisa certa a fazer, respondi. Mas por dentro, eu sabia que tinha sido muito mais que isso.
Tinha sido a primeira vez em 3 anos que me senti realmente vivo, realmente útil. Tinha sido a primeira vez que senti que tinha um propósito. O bebê acordou e começou a chorar baixinho. Lúcia o aconchegou melhor e ele se acalmou. Como vai chamar ele? Perguntei. Miguel, disse ela, sorrindo pela primeira vez desde que a conheci. Miguel Antônio. Antônio, como eu. Senti o coração acelerar. Por causa da ajuda que o Senhor me deu, explicou ela. Quero que ele carregue o nome de quem o ajudou a vir ao mundo. Naquele momento, sentado naquele quarto pequeno, vendo uma mãe com seu filho recém-nascido, sentindo que tinha feito a diferença na vida de alguém, soube que minha própria vida tinha mudado para sempre também. Os 3 dias que se seguiram foram os mais estranhos e mais cheios de propósito que vivi desde a morte da Maria. Lúcia precisava se recuperar do parto e o pequeno Miguel precisava de cuidados constantes. De repente, minha casa vazia estava cheia de vida. Choro de bebê de madrugada, conversas baixas, o som de passos cuidadosos pelo corredor. No primeiro dia, eu mal consegui dormir. Ficava atento a qualquer barulho na estrada, esperando que o homem voltasse. Mas conforme as horas passavam e nada acontecia, fui percebendo que talvez ele tivesse realmente desistido, pelo menos por enquanto. Lúcia se mostrou uma mãe cuidadosa e carinhosa. Mesmo cansada e ainda dolorida, cuidava de Miguel com uma dedicação que me emocionava. Vê-la amamentando o menino na cadeira de balanço da varanda, no fim da tarde, me trazia uma paz que não sentia há anos. Ele tem fome de novo, dizia ela, sorrindo quando Miguel começava a chorar. Parece que quer crescer logo. Eu me descobri fazendo coisas que nunca pensei que faria. Lavava a fralda de pano na bacia do quintal, esquentava água para banho do bebê, preparava chás calmantes para Lúcia. Eram tarefas simples, mas que me davam uma sensação de utilidade que tinha perdido completamente. Na manhã do segundo dia, enquanto Lúcia dormia e Miguel descansava no berço improvisado que montei com uma gaveta forrada de toalhas, recebi uma visita inesperada. Seu Joaquim, meu vizinho mais próximo, apareceu na porteira com cara preocupada. Tonico, chamou ele, ainda do lado de fora. Tudo bem aí? Ontem de noite escutei uns carros passando na direção da sua casa e depois não vi mais você no curral. Fiquei tenso na mesma hora. Se seu Joaquim desconfiasse de alguma coisa, logo a notícia ia se espalhar pela região toda. E se chegasse aos ouvidos das pessoas certas... Está tudo bem, Joaquim, respondi, indo até a porteira. Só tive uns problemas com a bomba d'água. Precisei mexer com uns canos. Tem certeza? Porque se precisar de ajuda... Não precisa, não. Já resolvi. Ele ficou me olhando com uma expressão meio desconfiada, como se soubesse que eu estava escondendo alguma coisa. Joaquim me conhecia há quase 15 anos. Sabia quando eu não estava sendo totalmente sincero. Tonico, disse ele, baixando a voz, se você está com algum problema, pode contar comigo. A gente é vizinho há muito tempo. Por um momento, fiquei tentado a contar tudo. Joaquim era um homem bom e ia entender a situação, mas alguma coisa me segurou. Talvez fosse o instinto de proteger Lúcia e Miguel, ou talvez fosse medo de complicar ainda mais as coisas. Está tudo certo mesmo, insisti, mas obrigado pela preocupação. Ele ficou ali parado por mais alguns segundos, claramente não convencido. Depois suspirou e balançou a cabeça. Tá bom, mas qualquer coisa você grita. A Cida está sempre dizendo que você precisa cuidar melhor de si mesmo. Depois que ele foi embora, voltei para casa com o coração apertado. Não gostava de mentir para pessoas boas como Joaquim, mas não via alternativa. Pelo menos até decidir o que ia acontecer com Lúcia e Miguel. Foi nesse mesmo dia que ela trouxe o assunto pela primeira vez. Seu Tonico, disse ela, enquanto eu ajudava a trocar a fralda do Miguel. Preciso começar a pensar no que vou fazer daqui para frente. Senti um frio na barriga. De alguma forma, tinha me acostumado com a presença deles na casa, com o propósito que me davam. A ideia de voltar à solidão de antes me apavorava mais do que queria admitir.
Você tem pressa? Perguntei, tentando manter a voz casual. Não posso ficar aqui para sempre. O senhor já fez demais por mim. Não fiz nada demais. Fiz o que qualquer pessoa faria. Não é verdade, disse ela, me olhando com aqueles olhos sinceros. A maioria das pessoas teria me entregado para ele. Ou pelo menos não teria se arriscado do jeito que o senhor se arriscou. Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Era verdade que tinha me arriscado, mas na hora não tinha pensado nisso. Tinha simplesmente feito o que parecia certo. E sua tia, em Cristalina? Perguntei. Liguei para ela ontem, quando o senhor saiu para ver o gado. Ela disse que posso ir para lá, mas... Lúcia hesitou, como se não soubesse como continuar. Mas o quê? Mas ela mora numa casa pequena, já cuida dos próprios netos e não tem muito dinheiro para me ajudar. Seria mais uma boca para alimentar. Entendi o dilema dela. Não queria ser um fardo para a família, mas também não tinha muitas opções. Uma mulher com bebê recém-nascido, sem dinheiro, sem lugar fixo para morar. Tem pensado em mais alguma coisa? Pensei em tentar arrumar trabalho em Cristalina mesmo, talvez como doméstica ou cuidando de criança de outras pessoas. Mas com o Miguel tão pequenininho, a voz dela falhou. Era óbvio que a ideia de ter que trabalhar pesado logo depois do parto, carregando um bebê, não era nada atrativa. Mas parecia ser a única opção que via. Lúcia, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. E se você não precisasse sair daqui tão cedo? Como assim? Esta casa é grande demais para mim sozinho. Tem quartos vazios, tem terra boa para plantar uma horta. E eu... Bem, eu podia usar uma companhia. Ela me olhou como se não tivesse entendido direito o que eu estava sugerindo. O senhor está dizendo que... Estou dizendo que vocês podem ficar aqui o tempo que precisarem, até você se recuperar completamente, até decidir o que quer fazer da vida. Sem pressa, sem pressão. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não posso aceitar isso. Já me ajudou demais. Quem disse que seria de graça? Falei, tentando dar um tom mais prático à conversa. Você pode ajudar com a casa, com a comida. Eu nunca fui bom para cozinhar. E desde que a Maria morreu, vivo praticamente de café e pão. Era verdade em parte. Realmente não era bom cozinheiro e realmente vivia mal alimentado. Mas a verdade maior era que a presença dela e do Miguel estava me fazendo bem de uma forma que não conseguia explicar. E se ele voltar? Perguntou ela com medo na voz. Se voltar, a gente lida com isso, juntos. Ela ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para o Miguel que dormia nos braços dela. Quando falou, a voz saiu baixa, cheia de emoção. Por que está fazendo isso por mim? Nem me conhece direito. Era uma pergunta justa e merecia uma resposta honesta. Porque nos últimos 3 anos, desde que perdi a Maria, eu estava só existindo, não estava vivendo. E vocês dois... Vocês me fizeram lembrar do que é sentir que minha vida tem propósito. Mas o senhor não é responsável por mim. Não se trata de responsabilidade, expliquei. Se trata de escolha. E eu escolho ajudar. Escolho cuidar. Escolho não ficar mais sozinho numa casa vazia. Miguel acordou nesse momento e começou a chorar baixinho. Lúcia o aconchegou melhor. E ele se acalmou quase na mesma hora. Ele gosta de você, disse ela sorrindo. Ontem, quando o senhor estava segurando ele, foi a primeira vez que parou de chorar em 2 horas. É um menino esperto, falei, sentindo o coração aquecer. Sabe reconhecer quem quer o bem dele. Foi no 3º dia que as coisas se complicaram de novo. Eu estava no curral, verificando uma cerca que precisava de reparo, quando escutei o barulho de carro na estrada. Mas dessa vez, não era a caminhonete vermelha. Era um carro oficial, branco e azul, com sirene no teto. Polícia. Senti o estômago gelar. Corri para casa, onde Lúcia estava na cozinha, preparando o almoço com Miguel no colo. Polícia chegando, avisei, tentando manter a calma. Vai pro quarto e fica quieta.
O medo voltou imediatamente aos olhos dela. Ele chamou a polícia. Eu sabia que ia fazer isso. Calma, vou ver o que querem. Ela foi para o quarto dos fundos e eu voltei para a varanda tentando parecer natural. O carro parou na porteira e 2 policiais desceram. Um era mais velho, com cara cansada de quem já tinha visto muita coisa. O outro era jovem, provavelmente novato. Boa tarde, disse o mais velho se aproximando. O senhor é Antônio Carlos? Sou. Em que posso ajudar? Recebemos uma denúncia sobre uma mulher desaparecida, grávida. O marido disse que ela pode ter passado por aqui. Marido. A palavra me deixou com raiva, mas tentei não demonstrar. Não vi nenhuma mulher grávida por aqui, respondi usando a mesma mentira de antes. Tem certeza? Segundo o denunciante, ela estava a pé, vindo de Lusiânia na direção de Cristalina. Tenho certeza. Se tivesse visto uma mulher grávida andando a pé nesse sol, teria oferecido ajuda. O policial mais novo estava olhando ao redor, reparando nos detalhes. Seus olhos pararam na varal improvisado que tinha no quintal, onde algumas roupas estavam secando. Entre elas, 2 peças que claramente eram femininas. Essas roupas ali são suas? Perguntou ele. Meu coração disparou. Como não tinha pensado nisso? As roupas de Lúcia estavam ali, à vista de qualquer um. São da minha falecida esposa. Menti rapidamente. Às vezes ainda lavo, por costume. Ainda não consegui me desfazer das coisas dela. O policial mais velho me olhou com uma expressão de compaixão. Era uma mentira cruel, usar a memória da Maria dessa forma, mas era a única coisa que consegui pensar na hora. Desculpa pela pergunta, disse ele. Não era minha intenção mexer em assunto doloroso. Não tem problema. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, fazendo perguntas sobre a estrada, sobre movimento de carros e pessoas. Respondi tudo com calma, tentando parecer colaborativo sem dar informação demais. Quando finalmente foram embora, voltei para casa com as pernas tremendo. Lúcia estava no quarto, chorando baixinho. Escutei tudo, disse ela. Ele realmente chamou a polícia. Disse que sou mulher dele, mas os policiais foram embora. Não acharam nada, dessa vez, mas ele vai continuar tentando, vai inventar outras histórias, vai trazer outras pessoas, não vai desistir. Senti que ela estava certa. Um homem como aquele, acostumado a ter controle total, não ia aceitar perder essa guerra tão facilmente. Ia continuar pressionando, inventando desculpas, até conseguir o que queria. Então a gente precisa pensar numa solução definitiva, falei. Que tipo de solução? Foi quando tive uma ideia. Era arriscada, mas talvez fosse a única forma de resolver a situação de uma vez por todas. E se a gente fizesse com que ele desistisse de vez? Que entendesse que não vale a pena continuar te perseguindo? Como? Dando a ele uma escolha. Ou ele para com a perseguição e deixa vocês em paz, ou perde qualquer chance de conhecer o próprio filho. Ela me olhou como se não tivesse entendido. Você faria isso? Perguntei. Toparia conversar com ele uma última vez? Deixar claro que ele pode escolher ser um pai presente, mas respeitoso? Ou pode continuar sendo violento e perder o filho para sempre? E se ele escolher a violência? Aí a gente vai para a justiça, com testemunhas, com provas, mas pelo menos tenta resolver da forma mais civilizada primeiro. Lúcia ficou em silêncio por um tempo longo, pensando na proposta. Miguel dormia no colo dela, alheio à complexidade da situação que cercava sua pequena vida. Você ficaria comigo na conversa? Perguntou ela finalmente. Se você quiser. Então topo, mas tem que ser aqui, na sua casa, num lugar onde me sinta segura. Pode ser, vou mandar recado para ele. Como? Através dos policiais. Quando voltarem, e vão voltar, vou dizer que encontrei a mulher que estavam procurando, mas que ela só vai conversar se for nas condições dela. Era um plano arriscado. Podia dar muito errado. Mas era também a única forma que via de resolver a situação de vez, sem que Lúcia passasse o resto da vida fugindo e se escondendo.
Naquela noite, antes de dormir, sentei na varanda e olhei para as estrelas. Fazia muito tempo que não prestava atenção no céu noturno. Sempre me pareceu que as estrelas tinham sumido junto com a Maria. Mas agora, com a casa cheia de vida nova, elas pareciam ter voltado a brilhar. Amanhã ia ser um dia difícil. Talvez o mais difícil desde que tudo começou. Mas pela primeira vez em 3 anos, eu não estava enfrentando um desafio sozinho. Tinha uma família para proteger, mesmo que não fosse minha por sangue. E isso fazia toda a diferença. O encontro foi marcado para o sábado seguinte, às 2 da tarde. Os policiais voltaram na quinta-feira como eu esperava, e quando disse que a mulher tinha aparecido e queria conversar com o marido, eles ficaram claramente aliviados. Casos de família eram sempre complicados, e resolver sem confusão era sempre melhor. Ela disse que só vai conversar se for na presença de uma terceira pessoa, expliquei ao policial mais velho. Alguém neutro que possa servir de testemunha. E você se ofereceu para ser essa pessoa? Me ofereci. São meus vizinhos há algum tempo. Menti, criando uma história que explicasse meu envolvimento. Conheço os dois e acho que posso ajudar a resolver a situação sem maiores problemas. O policial concordou e disse que passaria o recado. Na sexta-feira à noite, recebi a confirmação. O homem vinha no sábado e vinha sozinho. Lúcia passou os dias anteriores ao encontro nervosa, mas determinada. Cuidava do Miguel com a mesma dedicação de sempre, mas eu notava que estava mais tensa, mais atenta a qualquer barulho. Na noite de sexta, enquanto jantávamos, ela tinha se revelado uma cozinheira muito melhor que eu. Conversamos sobre como seria a conversa. Vou deixar claro que não volto para ele, disse ela com firmeza na voz. Não importa o que prometa, não importa como tente me convencer, não volto. E sobre o Miguel, se ele quiser ser pai de verdade, ter direito de visita pode ter, mas só se parar com a violência, só se aceitar que não manda na minha vida. E se ele não aceitar, aí vamos ver quem a justiça vai proteger. Uma mãe tentando criar o filho em paz ou um homem violento que ameaça a própria família. Era um plano simples, mas sólido. Dar a ele uma última chance de fazer a coisa certa, mas deixar claro que a escolha era dele. Ou mudava, ou perdia tudo. No sábado de manhã, acordei mais cedo que o normal. O sol ainda não tinha nascido, mas já não conseguia dormir. Fui até a cozinha e fiz café, sentindo o cheiro forte que sempre me acalmava. Lúcia apareceu poucos minutos depois, com Miguel no colo. Também não conseguiu dormir? Perguntou ela. Não, muita coisa na cabeça. Ficamos ali, tomando café em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Miguel dormia tranquilo nos braços da mãe, alheio à tempestade que se aproximava de sua pequena vida. Seu Tonico, disse Lúcia depois de um tempo, quero que saiba que, aconteça o que acontecer hoje, sou grata por tudo que fez por mim. Não precisa agradecer. Preciso sim. O Senhor salvou minha vida e a do meu filho, e me deu algo que não tinha há muito tempo, esperança. Senti um nó na garganta. Nos últimos dias, tinha me acostumado com a presença dela e do Miguel na casa. A cozinha cheia de cheiros bons, o som de conversa durante as refeições, o choro do bebê que me fazia lembrar que havia vida pulsando ali dentro. A ideia de voltar ao silêncio de antes me assombrava. Vocês também me deram alguma coisa, admiti. Me fizeram lembrar que ainda posso ser útil para alguém. Às 2h em ponto, a caminhonete vermelha apareceu na estrada. Dessa vez, ele veio sozinho, como prometido. Lúcia estava na sala, sentada no sofá com o Miguel no colo, e eu fiquei na varanda esperando. Quando ele desceu da caminhonete, notei que estava diferente. Não menos forte ou intimidador, mas havia alguma coisa no jeito dele que tinha mudado. Talvez fosse cansaço, ou talvez fosse alguma coisa parecida com incerteza. Boa tarde, disse ele, parando no pé da varanda. Boa tarde, ela está lá dentro, esperando. Ele assentiu e subiu os degraus.
Quando entramos na sala, Lúcia levantou os olhos para ele. Por um momento houve um silêncio pesado. Depois, os olhos dele se fixaram no bebê. "É ele?" perguntou com a voz mais baixa que eu esperava. "É, Miguel Antônio." Ele ficou olhando para o filho por um tempo longo. Havia alguma coisa na expressão dele que eu não conseguia decifrar. Talvez surpresa, talvez emoção contida. "Posso ver?" perguntou. Lúcia hesitou, depois levantou um pouco o bebê para que ele pudesse ver melhor. Miguel estava acordado, olhando para o mundo com aqueles olhinhos curiosos que não sabiam ainda o que era medo. "Ele é bonito", disse o homem, e pela primeira vez desde que o conheci, a voz dele soou genuinamente emocional. "É filho seu", disse Lúcia, "mas isso não significa que você tem direito de controlar minha vida." A mudança na expressão dele foi imediata. A emoção deu lugar à dureza familiar. "Você é minha mulher e ele é meu filho. Vocês vêm comigo para casa." "Não somos propriedade sua", respondeu Lúcia, mantendo a calma. "E não vou voltar para uma casa onde tenho medo." "Você não tem motivo para ter medo." "Tenho sim. Tenho as marcas no pescoço, tenho as lembranças das surras, tenho o medo que sinto toda vez que você fica nervoso." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, claramente desconfortável, com a conversa tomando essa direção na frente de mim. "Isso foi diferente", disse ele finalmente. "Você me provocava, me deixava nervoso." "Ninguém merece apanhar por deixar alguém nervoso", interrompi, não conseguindo ficar calado. "Homem que bate em mulher não é homem." Ele me olhou com raiva, mas antes que pudesse responder, Lúcia continuou. "Vim aqui para fazer uma proposta. Se você quer conhecer seu filho, se quer fazer parte da vida dele, pode fazer, mas com condições." "Que condições?" "Primeira, você para com a perseguição. Para de me procurar, para de ameaçar, para de inventar história para a polícia." "E se eu quiser ver meu filho?" "Segunda condição, se quiser visitar o Miguel, marca antes comigo. Vem aqui, passa um tempo com ele e depois vai embora, sem tentar me convencer a voltar, sem discussão, sem violência." "Aqui? Na casa dele?" perguntou-me olhando com desprezo. "Aqui ou em outro lugar público, mas sempre com alguém presente. Não fico sozinha com você." O rosto dele foi ficando vermelho conforme ela falava. Era óbvio que não gostava das condições, não gostava de perder o controle da situação. "E se eu não aceitar?" "Aí você não vê seu filho", disse Lúcia com uma firmeza que me impressionou. "E se tentar me forçar, vou na justiça. Tenho testemunha dos seus atos", disse ela olhando para mim. "Tenho provas das agressões e tenho o direito de proteger meu filho." Houve um silêncio longo e tenso. Miguel começou a chorar baixinho, como se sentisse a tensão no ar. Lúcia o acalentou, sussurrando palavras carinhosas. O homem ficou olhando para o filho e pela primeira vez vi alguma coisa parecida com dúvida nos olhos dele. Como se estivesse realmente pensando no que era melhor para a criança, não só no que ele queria. "Ele não vai nem saber quem eu sou", disse ele, com uma tristeza na voz que me surpreendeu. "Vai saber que tem um pai", respondeu Lúcia. "Se você escolher ser um pai de verdade, não um homem que controla e ameaça." "Como eu sei que você não vai sumir com ele, ir embora para longe? Porque não tenho motivo para fugir se você não me der motivo." Ele ficou ali parado, claramente lutando com alguma coisa por dentro. Era um homem acostumado a resolver tudo na força e, de repente, estava sendo forçado a aceitar que havia limites para o seu poder. "Não gosto disso", disse ele finalmente. "Não é sobre o que você gosta", falei. "É sobre o que é certo para o menino. E você, vai ficar aqui fazendo o papel de pai dele?" A pergunta veio carregada de ciúme e raiva, mas antes que eu pudesse responder, Lúcia respondeu por mim. "Ele vai ficar aqui sendo um homem bom, que me protegeu quando precisei e que está me ajudando a criar meu filho num ambiente seguro. Se isso te incomoda, problema é seu." O homem me olhou com ódio, mas havia também alguma coisa parecida com o reconhecimento.
Como se soubesse que, no fundo, eu tinha feito o que ele deveria ter feito: proteger e cuidar. Quanto tempo vocês vão ficar aqui? O tempo que for necessário, respondi. Talvez para sempre. Para sempre? Esta casa é grande demais para mim sozinho, expliquei. E eles precisam de um lugar seguro. Faz sentido para todo mundo. A ideia de que Lúcia e Miguel podiam ficar permanentemente na minha casa, de que eu podia ter uma família de novo, mesmo que não fosse do jeito tradicional, tinha ido crescendo na minha cabeça nos últimos dias. E agora, falando em voz alta, percebi que era isso mesmo que eu queria. O homem ficou quieto por muito tempo, olhando ora para Lúcia, ora para o filho, ora para mim. Finalmente, suspirou fundo. Se eu aceitar essas condições suas, como fica meu direito de pai? Você pode ver seu filho sempre que quiser, disse Lúcia, desde que seja respeitoso e não tente me controlar. Pode participar das decisões importantes sobre ele conforme for crescendo. Pode ajudar financeiramente se quiser e puder, mas não pode me obrigar a nada, não pode me ameaçar e não pode usar o Miguel como desculpa para me perseguir. E se eu quiser que ele passe uns dias comigo quando for maior? Vamos conversar sobre isso quando a hora chegar. Se você mostrar que mudou, que pode ser um pai responsável e não violento, não vou impedir. Era uma proposta justa, generosa até, considerando tudo que ele tinha feito. Mas era também esperta. Dava a ele alguma coisa a perder se continuasse com o comportamento violento. Miguel parou de chorar e ficou olhando na direção do pai. Era como se estivesse estudando o homem, tentando entender quem era aquela pessoa. Ele tem seus olhos, disse o homem quase sussurrando. Tem, concordou Lúcia, e espero que tenha também a chance de crescer sem medo. Mais um silêncio longo. O homem esticou a mão na direção do bebê, como se quisesse tocá-lo, mas parou no meio do caminho. Posso segurar ele? Lúcia hesitou. Era um momento crucial, a primeira interação real entre pai e filho. Se desse errado, podia estragar qualquer chance de reconciliação. Se desse certo, podia ser o começo de alguma coisa melhor. Pode, disse ela finalmente, mas com cuidado. Ela se levantou e, devagar, colocou Miguel nos braços do pai. O bebê ficou quieto, olhando para cima com curiosidade. O homem ficou parado como uma estátua, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Ele é tão pequeno, disse ele com admiração na voz. Nasceu há poucos dias, lembrou Lúcia. Ainda está aprendendo como é o mundo. E eu perdi o nascimento dele. Você escolheu perder, disse ela, sem malícia, mas com firmeza. Assim como pode escolher não perder o resto. Ele ficou segurando o filho por alguns minutos e eu vi alguma coisa mudando no rosto dele. A dureza dando lugar a alguma coisa mais suave, mais humana. Era como se estar segurando aquela vida pequenininha estivesse despertando alguma coisa nele que tinha estado adormecida. Ele vai saber que eu sou o pai dele? Perguntou. Vai. Sempre vou falar a verdade para ele sobre você, tanto as coisas boas quanto as ruins. E ele vai poder escolher que tipo de relacionamento quer ter com você, baseado no tipo de homem que você escolher ser. Finalmente, ele devolveu o bebê para Lúcia. Quando Miguel voltou para os braços da mãe, começou a chorar baixinho, como se preferisse o calor conhecido. Tá bom, disse o homem, depois de mais um longo silêncio. Aceito suas condições. Senti um alívio enorme. Era mais do que eu esperava, mais do que achava que ele seria capaz de aceitar. Aceita mesmo? Perguntou Lúcia, claramente surpresa também. Aceito, mas quero poder vir aqui todo fim de semana. Quero conhecer meu filho direito. Pode vir. Mas se você desrespeitar qualquer acordo, se fizer qualquer ameaça, se tentar qualquer violência, acaba tudo. Entendi. Ele olhou para mim. E você? Vai cuidar bem deles? Vou fazer o melhor que puder, respondi. É melhor mesmo. Porque se alguma coisa acontecer com eles, vou cobrar de você. Era uma ameaça, mas não soava como as outras. Soava mais como um pai preocupado do que como um homem violento. Não vai acontecer nada, garanti.
Vão estar seguros aqui. Ele ficou ali parado por mais alguns minutos, como se não soubesse direito como terminar a conversa. Finalmente, olhou para o filho mais uma vez. "Tchau, Miguel", disse ele, com a voz embargada. "Papai volta no próximo fim de semana." Miguel, claro, não entendeu nada, mas ficou olhando na direção da voz com aquela curiosidade inocente dos bebês. Depois que ele foi embora, Lúcia e eu ficamos ali na sala, em silêncio, processando o que tinha acabado de acontecer. "Deu certo", disse ela finalmente, como se não acreditasse. "Deu, pelo menos por enquanto. Você acha que ele vai cumprir o acordo?" "Não sei, mas acho que ver o filho mudou alguma coisa nele. Pelo menos espero que tenha mudado." Lúcia começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. "Pela primeira vez desde que descobri que estava grávida, sinto que posso respirar." Sentei ao lado dela no sofá. Miguel dormia tranquilo nos braços da mãe, finalmente em paz depois de toda a atenção. "E agora?", perguntei. "Agora a gente vive", disse ela, sorrindo entre as lágrimas. "A gente constrói uma vida boa para o Miguel. A gente planta a horta que você falou. A gente cuida um do outro." "A gente? Se você quiser mesmo que a gente fique..." "Quero", respondi sem hesitar. "Quero muito." Naquela tarde, sentado no sofá da minha casa, vendo Lúcia embalar Miguel enquanto o sol se punha lá fora, senti alguma coisa que não sentia há 3 anos. Senti que estava em casa de novo, não só fisicamente, mas emocionalmente, como se a vida tivesse voltado a fazer sentido. Nos meses que se seguiram, nossa rotina foi se estabelecendo naturalmente. Lúcia cuidava da casa e do Miguel, e eu cuidava da fazenda e da segurança de todos nós. Plantamos a horta que sempre quis ter, e ela floresceu como nunca imaginei. Miguel crescia forte e saudável, enchendo a casa com risos e travessuras. O pai dele cumpriu o acordo. Vinha todo fim de semana, passava algumas horas com o filho e ia embora sem causar problemas. Nunca mais levantou a voz para Lúcia, nunca mais fez ameaças. Ainda não era o pai ideal, mas estava tentando ser melhor. Isso já era um progresso enorme. Seu Joaquim e Dona Cida se acostumaram com a nova situação rapidamente. No começo fizeram algumas perguntas, mas quando viram como todos estavam felizes, passaram a tratar Lúcia e Miguel como família também. A comunidade pequena do interior tem dessas coisas. Quando vê que algo está funcionando, aceita sem muitas perguntas. Uma tarde, quase 1 ano depois daquele primeiro encontro na estrada, eu estava na varanda vendo Miguel dar seus primeiros passos no terreiro. Lúcia estava ao lado dele, pronta para segurá-lo se caísse, rindo cada vez que ele conseguia dar 2 ou 3 passos sozinho. "Olha só", disse ela me chamando, "olha como ele está ficando esperto." Miguel olhou na minha direção e gritou, "Vovô!", que foi uma das primeiras palavras que aprendeu. Não éramos avô e neto por sangue, mas éramos por escolha. E às vezes isso vale mais. Naquele momento, vendo aquela cena de felicidade simples, me lembrei de uma conversa que tive com a Maria poucos meses antes dela morrer. Estávamos na mesma varanda, na mesma cadeira de balanço, e ela disse alguma coisa que na época não entendi direito. "Tonico", ela disse, "se algum dia eu partir antes de você, não fica aí se remoendo. Promete que vai continuar vivendo, que vai continuar cuidando de quem precisar de cuidado." Na época, achei que ela estava sendo dramática demais. Agora entendia que ela sabia alguma coisa que eu não sabia. Que a vida tem seus jeitos de nos dar segundas chances, mesmo quando a gente acha que tudo acabou. Lúcia se aproximou da varanda com Miguel no colo. "Em que está pensando?", perguntou ela. "Estava pensando na Maria", respondi, "e em como ela ficaria feliz vendo vocês aqui." "Tenho certeza que ficaria. Qualquer pessoa boa ficaria feliz vendo uma família se formando." Família. A palavra que eu pensei que nunca mais ia ouvir na minha casa. Mas ali estava ela, real e verdadeira, construída não por sangue, mas por escolha, não por obrigação, mas por amor. Miguel começou a chorar. Estava na hora do jantar. Lúcia entrou para preparar a comida.
e eu fiquei ali na varanda, vendo o sol se pôr atrás dos morros. A terra já não estava mais rachada como no dia em que conheci Lúcia. As chuvas tinham voltado, o pasto estava verde e até algumas das flores que a Maria plantou tinham brotado de novo no quintal, como se a vida tivesse decidido dar uma segunda chance para tudo ao mesmo tempo. Aquela noite, depois que Miguel dormiu e Lúcia foi descansar, fiquei um pouco mais na varanda, olhando as estrelas. Fazia isso toda noite agora. Era meu momento de conversar com a Maria, de agradecer por tudo que tinha acontecido. Obrigado, sussurrei para o céu estrelado. Obrigado por me mandar eles. Obrigado por me lembrar que ainda posso ser útil, que ainda posso amar, que ainda posso fazer diferença na vida de alguém. O vento soprou suave, trazendo cheiro de terra molhada e esperança. Lá dentro da casa, escutei Miguel resmungar no sono e o som de Lúcia se mexendo no quarto, cuidando dele mesmo dormindo. Eram os sons de uma casa viva, de uma família real, de um futuro que valia a pena. Levantei da cadeira e entrei na casa. Amanhã seria mais um dia de trabalho na roça, mais um dia de cuidar da família, mais um dia de viver uma vida que tinha voltado a ter sentido. 3 anos atrás, achei que minha história tinha acabado quando enterrei a Maria. Hoje sei que ela estava apenas esperando o capítulo certo para continuar. E às vezes, quando Deus fecha uma porta, não é para nos punir. É para nos preparar para uma porta melhor que ainda vai se abrir. No fundo, todos nós somos apenas viajantes perdidos na estrada da vida, procurando um lugar onde possamos descansar, onde possamos amar e ser amados, onde possamos fazer diferença. E às vezes, a gente encontra esse lugar nos lugares mais inesperados, com as pessoas mais improváveis. Eu encontrei o meu numa tarde quente de outubro, quando uma mulher grávida apareceu na minha porteira pedindo água. E desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje, olhando para trás, sei que todos os sofrimentos dos últimos anos valeram a pena, porque me trouxeram até aqui, até essa casa cheia de risos de criança, até essa família que escolhi e que me escolheu também. A seca acabou, a chuva voltou, e a vida, essa coisa teimosa e milagrosa, encontrou um jeito de florescer de novo. Alguns encontros mudam nossa vida para sempre. Não porque sejam grandes ou espetaculares, mas porque nos lembram de quem realmente somos, por baixo de toda a dor e todo o medo. Às vezes, salvar alguém é a única forma de se salvar também. E às vezes, no meio do maior deserto, nasce a mais bela das flores.